Alô pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Clique Invest. Hoje mais uma vez um vídeo sem muita edição, eu viajei, né, fiquei uns 10 dias fora do país, então o ritmo de produção, gravação dos vídeos ficou um pouco atolado, então para a gente tentar acelerar e trazer o conteúdo um pouquinho mais rápido para vocês, esse vídeo não vai ter a mesma edição profissional que o Ebert sempre entrega pra gente. Mas eu espero que vocês entendam que aqui é para trazer o conteúdo e depois a gente retoma a edição, retoma o fluxo normal de produção. E a gente está aqui para falar do HGLG, o CSHG Logística, que é um fundo já super conhecido, um fundo muito grande e que está fazendo então a sua nona emissão de cotas para captar R$ 1,5 bilhão de reais. R$ 1,5 bilhão de reais. É muito dinheiro e muita gente está com dúvida, tentando entender o que é, o que não é, por que tem que ter esse valor todo. Muita gente fala assim, poxa, mas é para poder comprar os imóveis de um fundo que tem um patrimônio de 700 milhões? Por que pegar o dobro, etc? Tudo isso a gente vai explicar aqui. Vou apresentar um pouquinho o fundo. Claro, talvez você já conheça, provavelmente você é cotista desse fundo ou já foi. Mas para poder chamar atenção para alguns pontos da estrutura dele, da forma como o pessoal da CSHG gere ele. E aí, se a gente falar do objetivo da emissão, da estrutura, direito de preferência, tudo isso, tá? Então, vamos lá pro relatório. Esse aqui é o último relatório, já com a database de abril, saiu aí há pouco tempo. E aqui já tem algumas informações básicas sobre ele, né? A gente está falando de um fundo de 343 mil cotistas. É gente pra caramba. É o segundo maior fundo em quantidade de cotistas. Eu assumo, talvez uma limitação minha, sei lá. Eu tenho dificuldade de mensurar exatamente o que dá 343 mil pessoas. Eu realmente não tenho essa noção. Então eu sempre gosto de buscar por municípios que tenham mais ou menos essa população, porque aí já me dá uma noção maior. Se você tem essa mesma dificuldade, estamos juntos. E esse fundo tem de cotistas mais do que a população de Palmas, no Tocantins. Empatado ali com a população de Vitória, no Espírito Santo, um pouquinho menos. É a população equivalente a cidades como Vitória da Conquista, na Bahia, Pelotas e Canoas, no Rio Grande do Sul. Ou seja, é um fundo muito grande. É o segundo maior em quantidade de cotistas. Só pede para o Maxi Renda, que tem, mais que o dobro disso. A gente está falando de um fundo que tem hoje um valor de mercado, né, de 3,8 bilhões de reais, um valor patrimonial de 3,6 bilhões. É o quinto maior fundo em patrimônio líquido. É um fundo muito, muito grande. Aqui ele faz alguns comentários sobre o que aconteceu esse mês, etc. Eu quero aqui no vídeo focar um pouco mais de algo um pouco mais geral, algo um pouco maior, mais macro sobre o fundo. Claro, sem dúvida vale a pena a leitura, mas a gente não vai ter tempo de ler tudo aqui. Aqui a gente vê, ele coloca aqui a receita de locação do fundo, né? Aqui ele chama de receita potencial. Receita potencial seria, considerando que tudo estivesse alugado, ele teria então uma receita aí de 25 milhões de reais por mês, mas ele tem alguma vacância então, que está comendo, não está gerando uma receita de quase 4 milhões de reais. Tem uma carênciazinha de 613 mil, então não é um fundo que tem nesse momento muita carência para dizer assim, não, a receita dele é tanto, mas vai aumentar daqui a 6 meses porque vão acabar as carências ou alguma coisa assim, não. Os contratos estão todos sendo pagos basicamente no cheio, né, no valor total dele. A questão da vacância, a gente tem um gráficozinho que permite a gente enxergar um pouquinho melhor isso. O rendimento do fundo, ele, vários meses, né, nos últimos 12 meses, ele distribuiu 1,1, né, ou seja, R$ 1,10 por cota em cada um desses meses, com exceção de dezembro e junho. Dezembro foi 2,20 e junho foi 3,30. Isso é algo muito comum entre os fundos da CSHG. Eles
tentam manter uma distribuição de rendimentos ali mais constante, algo que a gestão tem tranquilidade de que consegue entregar, independente de qualquer cenário mais adverso. E no final do semestre, acerta essa conta. Porque lembre-se, qualquer fundo imobiliário tem que distribuir pelo menos 95% do seu resultado ao longo do semestre, janeiro a junho, julho a dezembro. Então, o pessoal da CSHG costuma fazer isso, paga um valor mais linear e aí assim, junho, ok, quanto que ficou de resultado acumulado? Porque teve de repente um imóvel que foi vendido com lucro, ou uma multa que entrou, um aluguel novo que entrou e aí não estava previsto aquele valor, ou uma renegociação positiva, etc. Mil coisas que podem acontecer. Então, final de junho foi lá e pagou lá R$ 3,30. Mesma coisa em dezembro, sobrou um pouquinho, pagou lá R$ 2,20. Se a gente olhar o fluxo aqui de resultado, a gente vai ver que tem alguns meses sim que tem ganho de capital, certo? Que são essas barrinhas amarelas. E mesmo no mês a mês, o resultado varia um pouquinho. Isso acontece porque ele tem alguns contratos que não pagam aluguel mensal. Por exemplo, o da Volkswagen é um aluguel trimestral. Então, às vezes em operações de logística a gente vê isso, operações industriais, um contrato que paga de 6 em 6 meses. A gente tem alguns fundos que pagam, inclusive, que recebem um aluguel específico de algum imóvel uma vez por ano. Então, por isso essa flutuação no mês a mês, porque sim, a receita dele é um pouquinho flutuante, mas o pessoal da CSHG já sabe disso, sabe que Volkswagen é trimestral, então lineariza essa operação. Aqui rentabilidade, liquidez, bom, fundo absolutamente líquido, ninguém tem nenhum problema para comprar e vender cotas, etc. A composição do patrimônio líquido aqui, a gente vê que ele tem uma pequena alavancagem, certo que hoje daí o valor que tem a pagar em aquisições, 432 milhões de reais. E aqui ele coloca, aqui é um elogio a CSHG que coloca aqui então os valores que tem a pagar de aquisições de imóveis que foram feitas e também valores a receber da venda de imóveis. Isso é um fundo de gestão ativa, ele compra e vende imóveis e ele faz mesmo, não é só uma gestão ativa teórica que pode comprar e vender. Não, ele realmente compra e vende. As negociações são frequentes no histórico desse fundo. Aqui ele coloca os ativos imobiliários, né, em percentual do valor patrimonial e quanto geram de receita. Aqui um mapa, o grosso é o estado de São Paulo, tem alguma coisa em Minas e Rio, alguma coisa em Santa Catarina e alguma coisa no Nordeste, mas é mínimo. A gente está falando, basicamente, o patrimônio dele está todo ali ao redor ali da cidade de São Paulo. Aqui a vacância, algumas pessoas se preocupam, né? A vacância estava em 8%, agora estava em 20%. Triplicou a vacância. Sim, se a gente olha o número bruto, sim, realmente a vacância triplicou, mas a gente tem que considerar uma questão aqui, pessoal. A gente está falando de um fundo que cresceu, certo? Um fundo que fez algumas operações de desenvolvimento. Ele tem alguns imóveis em construção. Obviamente, no momento que aquele imóvel é entregue, muitas vezes ele está vazio, talvez possa ter um contrato de locação pegando ali um pedacinho, etc., mas muitas vezes não. Então, na hora que aquele imóvel entra, automaticamente a vacância aumenta. Mas não porque reduziu a área alocada, é porque aumentou a área disponível. Então, esse gráfico acaba não mostrando isso, né? Mas na verdade o que houve foi um aumento da área do fundo. Aqui os contratos de locação, ele coloca aqui que 73% vencem de 2026 para frente, o que é um prazo legal. Pessoalmente, eu preferiria que isso aqui tivesse um pouco mais aberto, mostrando talvez ali um prazo maior, sei lá, 8 anos, 10 anos, para a gente ter uma noção um pouquinho melhor. Mas ele coloca aqui o prazo médio dos contratos de locação, 3,9 anos. Né, 3,9 anos. Não é ruim. Né? Assim, não, tem um monte de coisa vencendo para daqui a 12, 36 meses. Não. Né? 12, 24 meses. Não é. Mas, obviamente,
Um fundo que tem um portfólio mais atípico vai naturalmente ter um prazo mais longo. Aqui, como tem muito contrato típico, naturalmente o prazo é um pouquinho mais curto. Aqui tem os meses de reajuste. Aqui a exposição por inquilino. O inquilino mais relevante é a Volkswagen com 21%. Então, ele não é muito concentrado, né? O segundo colocado já é logo o Mercado Livre abaixo de 10. Então, ele tem hoje um total de 77 inquilinos, número esse que vem crescendo, porque há um ano atrás eram 62 aproximadamente. Então, isso quer dizer que está aumentando a diversificação, tá? Ficando menos dependente de inquilino A, B, C ou D. Então, a gente tem, arredondando aqui os números, 70% de contratos típicos, 30% de atípicos e 75% aqui dos inquilinos são, né, da receita é inquilinos AAA e AA, então inquilinos de alta qualidade na avaliação da CSHG. A alavancagem do fundo é extremamente baixa, certo? A gente está falando de uma alavancagem de 8%, que é mínimo, não é nada relevante, e que vai caindo aqui de maneira razoavelmente linear, né, até zerar em 2033, então daqui a 10 anos. Mas aqui é um ponto interessante, porque os fundos imobiliários, eles podem usar a receita de aluguel para pagar juros de alguma alavancagem. Isso eles podem, isso está na regra. Não podem usar para pagar a amortização dessa alavancagem. Então, se eles têm um CRI, o capital do CRI, o fundo tem mais dificuldade de pagar. Nem tanto no caso do HGLG. Por quê? O gestor tem liberdade de operar ali 5% do resultado. 95% tem que ser distribuído. 5% ele pode usar para distribuir, claro, ou pode usar para guardar, fazer um caixa, pagar uma alavancagem. Normalmente isso não é suficiente. Agora, como o HGLG é muito pouco alavancado, ajuda bastante. Porque olha só, para 2023, se o gestor reter os 5% que ele pode reter, ele consegue pagar toda a alavancagem de 2023 sem estresse. E paga lá bem mais da metade de 2024, 2025, 2026, etc. Então é um fundo que no momento não está dependendo muito de fazer uma emissão ou de fazer uma venda para poder matar isso. Até porque tem dinheiro de vendas entrando, então quer dizer, também vai ajudar a bater isso aqui. Então é um fundo que consegue fazer com que a sua alavancagem se pague. Aqui tem o detalhamento das taxas, dos vencimentos, aqui os principais eventos dos últimos meses, aqui mostrando a obra, né? Então o fundo ele tinha uma exposição em desenvolvimento e hoje basicamente zerou. A exposição do fundo em operações de desenvolvimento não é 1% dele, então acabou esse risco de obra, etc. E aqui um descritivo dos imóveis. Bom, essa explicação rápida do fundo, agora a explicação do que o fundo vai fazer com o dinheiro, certo? Por que o fundo quer captar 1,5 bilhão de reais? Não é pouco, gente. Independente de qualquer coisa, não é pouco. Ele quer comprar alguns imóveis. Imóveis esses que hoje já pertencem a um fundo imobiliário. Um fundo imobiliário que é muito pouco conhecido, um fundo imobiliário que não tem muitos cotistas, que é o fundo GTIS. Até peguei aqui o relatório gerencial, um relatório, claro, mais resumidinho, mais compacto, mas que ajuda a gente a entender um pouco mais desse fundo. E aqui, patrimônio líquido de 600 milhões. E aí, claro, tem a dúvida de por que o fundo está pegando quase vai lá o triplo disso. Bom, aqui tem a descrição dos imóveis, né? Aqui o mapa, eles estão todos no estado de São Paulo. Então tem um centro de distribuição ali no Rodoanel e com acesso direto a São Paulo sem pedágios. Esse é um ponto interessante, que de repente pode estar numa estrada próxima a São Paulo, mas que tem custo de pedágio. Aqui não é o caso, isso é um diferencial para um inquilino, né, que é um centro logístico que tem que entregar em São Paulo, né, ou ali no ABC, etc. Um centro logístico em Embu, e aqui ele coloca, até aqui no relatório, qual é a exposição em e-commerce, em logística, em farmacêutico. Um centro de distribuição em Barueri, no cruzamento da Presidente Branco com o Rodoanel, então também uma área com fácil acesso, e um em Cajamar. E aí aqui no relatório a gente tem um ponto interessante para olhar. Se a gente subir aqui,
a gente vê que o valor dos imóveis é de 1 bilhão 300 e quebradinhos. Só que esse fundo ele é bastante alavancado, ele tem uma alavancagem de praticamente 50%. Então, em teoria, o HGLG poderia só captar 700 milhões e trazer essas operações do jeito que estão, mas não é isso que eles vão fazer. O fundo não vai carregar essa alavancagem, não vai trazer para dentro. O que poderia ser, poderia valer a pena, poderia ser interessante, mas o pessoal da CSHG já deixou claro que não quer alavancar o HGLG, não é da estrutura, não é da lógica deles. Então, o que eles vão fazer é simples isso. Pagar 1,5 bi. Para quê? Para quitar a alavancagem, e aí sim, o patrimônio passa a valer, né, a alavancagem está quitada e esses imóveis vão entrar. Então, na verdade, a alavancagem do fundo, inclusive, vai diminuir. Vai diminuir ali praticamente 1/3. Vai de 8% vai para 5%. Teria que fazer a conta no FII ali, no papel e caneta ali no centavinho, mas, ou seja, esses imóveis eles entram desalavancados. Então, o fundo ele cresce e cai a alavancagem proporcionalmente, né? Não que ele vai quitar a alavancagem dele, mas vai entrar a operação, vai entrar patrimônio que não está alavancado. Então, por isso ele precisa captar 1,5 bilhão. Se ele capta 700 milhões, o que ele vai conseguir é trazer essa operação alavancada, e aí sim, aumentaria a alavancagem do fundo, porque o fundo está em 8%, entra um portfólio com 50%, naturalmente aumenta a alavancagem. Não é isso que eles farão. Eu vou deixar aqui embaixo os links desses documentos que eu estou mostrando, fato relevante do anúncio da emissão, etc, etc, mas também quem quiser ler o relatório do fundo em si que está sendo... Não é que está adquirindo o fundo, está adquirindo os imóveis de dentro do fundo. Vai estar o relatório lá, tá? Vai estar aqui embaixo na descrição. E outro elogio a se fazer, que o fundo está dando todos os direitos de preferência possíveis, que é o direito de preferência, direito de sobras e montante adicional. A oferta em si é apenas para investidores profissionais. Bom, Nod, por que vem sobra investidores profissionais? Provavelmente por questão de velocidade. É uma operação que tem que apresentar o dinheiro rápido para poder pagar na outra ponta. Então, às vezes, você fazer uma oferta pública tem um tempo maior de aprovação junto à CVM, etc. E às vezes não convém. Então, às vezes precisa fazer essa oferta um pouco mais ágil, um pouco mais rápida. Mas... em contrapartida, para amenizar essa questão, o fundo está dando todos os direitos possíveis. Então, aqui está o documento oficial, né, do sistema da CVM. Então, a gente tem o direito de preferência é de 42%, 41,9 quebradinhos. De onde que vem isso? Bom, o fundo ele vai emitir 9 milhões e 800 mil cotas, e hoje ele é composto por 23 milhões e meio de cotas. Dividindo um pelo outro, você tem esse 41 e quebradinhos. Então, se você é cotista do fundo e você tem, por exemplo, 100 cotas, você vai pegar suas 100 cotas, multiplicar por esse 41,93, vai dar, claro, 41,93 cotas, sempre arredonda para baixo. Você tem direito a 41 direitos de preferência. O montante total é de 1,5 bilhão, aqui está 1 bilhão, 499 milhões, etc, quebradinhos. O preço é de 155,70, aqui somando o valor da emissão em si, que é o valor que vai entrar no fundo, e mais o custo de distribuição de 3,20. Esse custo de distribuição dá mais ou menos 2% do valor da oferta. Então, você paga 155,70, o preço, o 152,50 entra para o fundo, 3,20 são custos. Esse valor hoje, ele está basicamente alinhado com o valor patrimonial do fundo, então não tem questão envolvendo diluição de valor patrimonial, etc. Não tem essa discussão, porque o preço da emissão está sendo no VP e tá o mesmo valor total, já com os custos ainda está um pouco abaixo do valor de mercado, ali cerca de 2, 3% do valor de mercado, depende do dia que você está olhando especificamente. Então, é uma oferta que ela, pelo menos no ponto de preço, ela tem toda a capacidade de acontecer.
Porque se tivesse abaixo do valor patrimonial, tem gente que reclama pela diluição. Se está acima do valor de mercado, às vezes você não consegue atrair interessados. Então, estando entre o VP e o valor de mercado, é ali o ponto ideal para uma oferta acontecer, é aonde essa oferta está. Cronogramas. O direito de preferência, então, o prazo já iniciou no dia 22 de maio e ele termina no dia 1º de junho. Então, quer dizer, a gente está falando quinta-feira próxima. Então, se você é cotista, você pode contactar a sua corretora. Algumas corretoras você pode entrar pelo aplicativo, pode entrar pelo site, pode ligar, pode entrar num chat. Cada corretora vai ter a sua operação para isso. E você vai, então, exercer o seu direito de preferência caso você queira, seja todo o seu direito ou parte dele. Tanto faz. E o débito será no dia 2 de junho, então, na sexta-feira. Se você exerceu pelo menos algum dos seus direitos de preferência, você poderá vir a ter o direito de sobras, que são aqueles direitos que os cotistas não exerceram. Qual será o percentual? Não dá para saber, porque vai depender de quanto foi exercido na etapa do direito de preferência. Então, se teve muito exercício, naturalmente vai ter pouca sobra, porque não sobrou. Se teve pouco exercício, vai ter muita sobra, porque sobrou. Então, essa sobra vai começar o período no dia 5 de junho, vai até 9 de junho, então de segunda a sexta. E, simultaneamente, você também tem o direito ao montante adicional, ou seja, você contacta a sua corretora. Cuidado que às vezes você tem que acessar o aplicativo para exercer o direito de preferência, mas para as sobras você tem que mandar um e-mail. Então, cuidado que algumas corretoras têm caminhos diferentes para preferências e sobras e montante adicional. Então, cheque. Não deixe para a última hora. Nunca. Então você pode exercer o seu direito de sobras e ainda falar, ok, eu ainda quero aportar mais 5 mil, eu ainda quero aportar mais 10 mil, eu ainda quero aportar mais 20 mil. Você informa isso à sua corretora. Também nesse período da segunda, dia 5, até a sexta-feira, dia 9, o débito será na outra sexta, dia 6 de junho. Lembrando que o direito de preferência e de sobras nunca será rateado, você sempre será atendido integralmente. O montante adicional, caso tenha uma procura enorme que ultrapasse o valor da oferta e o lote adicional, porque essa oferta ainda pode aumentar em mais de 25%, ela vai a quase 2 bi, se tiver muita procura, mas se mesmo assim tiver muita procura no montante adicional, o montante adicional pode sofrer rateio. E aí sim, o que sobrar, o que efetivamente os cotistas não adquirirem, nem no direito de preferência, nem no direito de sobras, nem no montante adicional, aí sim vai ser ofertado para investidores profissionais, né? Os investidores institucionais, fundos de fundos, fundos de pensão, investidores estrangeiros e coisinhas desse tipo. E aí eu quero saber de vocês. E aí, você é cotista do fundo? Não é? Você vai participar? Você já exerceu o seu direito de preferência? Não deixe para a última hora, porque sempre acontece um imprevisto, você esquece, acontece alguma coisa e o aplicativo da corretora está fora, etc. Quer participar? Participa logo. Não deixa para a última hora. Se não vai participar, coloca aqui seu motivo. Por que você não vai participar? E claro, me digam se esse formato aqui mais improvisado, com menos edição, também agrada a vocês. Eu sei que naturalmente o vídeo tende a ficar um pouquinho mais longo, mas é pra gente também não deixar também muito espaçado desde o último vídeo, pra gente tentar retomar esse fluxo. E claro, se vocês acham que alguém mais vai se interessar, não esqueça de compartilhar. Isso ajuda muito aqui o canal a crescer. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau!